Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Querido e querida internauta, bem-vindos a mais essa transmissão da União Espírita Cristã, mais uma transmissão de palestra pública virtual, com a parceria sempre muito competente da Rede Amigo Espírita, a quem nós, de antemão, agradecemos. A proposta dessa oportunidade vai ser a gente trabalhar o tema Ainda há Tempo. Nós queríamos começar essa palestra convidando você a nos acompanhar numa leitura preparatória, a fim de a gente começar a criar sintonia com esse momento, para podermos efetivamente transformá-lo em momentos de luz e de paz em nossos corações. O tema do livro Fonte Viva será a lição de número 56, que tem como título Renasce Agora, e o livro de autoria espiritual do Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel, para essa reflexão, ele vai escolher uma fala de Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, naquele célebre diálogo com o Nicodemos, doutor da lei, onde ele vai dizer assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em cima desse texto, Emmanuel discorre dizendo: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo os domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demorarmos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descermos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições à luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres.
Mas, nobres, deixa de reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Palavras profundas do benfeitor espiritual Emmanuel. Eu quero convidar os companheiros a fazermos uma breve prece, rogando a espiritualidade amiga, que conhece os nossos corações, os nossos sentimentos, sabem porque estamos reunidos aqui diante de uma tela de computador ou telefone, para que eles possam nos amparar, nos assistir e nos ajudar, para que todos nós possamos sair daqui renovados na fé. Oremos a Jesus dizendo: Senhor amigo, querido, irmão maior, conhece-nos, Senhor. Nós rogamos que esse momento de reflexão sobre o teu evangelho possa servir-nos profundamente de consolo. Que todos nós, quer encarnados, quer desencarnados, quer os que participam ao vivo ou que virão assistir depois, que todos nós possamos ser envolvidos pelas emanações de amor do teu coração e alcançados pela tua paz. Assim, Senhor, pedimos que tu possas nos dar permissão para dar por iniciada essa tarefa de divulgação da tua doutrina aqui através dos canais da União Espírita Cristã. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, ainda há tempo é uma afirmativa. Quando nós pensamos em tempo, refletimos em tempo, nós temos duas possibilidades de abordar, de pensar nesse assunto. A primeira é com a visão da alma. Aqui a gente se recordou daquela fala da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, quando Kardec vai dizer que a alma é o espírito encarnado. Então a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. E encarnados, sofrendo a influência da matéria, a gente pensa em tempo, como segundos, como horas, a gente tenta quantificar o tempo. Então, a primeira possibilidade de pensarmos em tempo é com a visão do espírito encarnado, da alma, na tendência de quantificar. No entanto, haveria uma outra possibilidade. Pensarmos em tempo com a visão do espírito imortal. E ver o espírito imortal, segundo a fala de Allan Kardec na mesma introdução, no mesmo item 6, é aquele chamado espírito errante. Ele vive o momento da erraticidade, e a erraticidade é aquele período onde o espírito não tem envoltório físico, portanto, livre da influência da matéria. O espírito, sem a matéria, ele tende a ver o tempo na visão da qualificação. Ao invés de apenas quantificar, ele qualifica o tempo. Então ele vê o tempo como sendo oportunidade, ele vê o tempo como sendo algo a ser utilizado com utilidade, ele vê o tempo como sendo uma possibilidade real de avanço na sua moralidade. Na questão 918, de O Livro dos Espíritos, o desafio, meus irmãos, trazido por Kardec, eu quero extrair daqui de uma pergunta que Allan Kardec faz, que pode nos ser muito prática, pode nos ser muito útil. Kardec vai perguntar assim: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Se você já viu alguma outra live minha, é bem provável que você já tenha me ouvido dizer de uma ferramenta muito útil que eu quero sugerir para você. A ferramenta de tentarmos transformar as questões de O Livro dos Espíritos em questões pessoais. Então, ao invés de fazer a pergunta como está na tela, pergunte assim: por que indícios posso reconhecer em mim o progresso real que me elevará o espírito na hierarquia espírita? Os espíritos respondem a Kardec, vão resumir
pelo poder de síntese em 2 pontos. Primeiro, a elevação é provada quando o espírito prova a sua elevação, quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então eu posso medir a minha evolução moral quando eu faço uma análise honesta de mim mesmo e verifico se estou compreendendo a lei de Deus, e isso vai requerer esforços, trabalho, dedicação e pesquisa, comprometimento, e se eu estou aplicando esses princípios da lei na minha vida. Condição básica para a felicidade, segundo a questão 614 do mesmo Livro dos Espíritos. Mas o segundo ponto é onde eu quero me aprofundar, quando Kardec diz que o segundo fator, os Espíritos dizem a Kardec, que o segundo fator de prova de evolução é quando antecipadamente o espírito compreende a vida espiritual. Então ele está encarnado, ele vive a influência da matéria, mas ele faz escolhas e decide pautados na realidade espiritual. Então, diante da proposta de quantificar ou qualificar, o espírito tenta qualificar. Meu irmão, minha irmã, a proposta dessa oportunidade de trabalho agora é a gente pensar em qualificar. Mas a pergunta que vai nos nortear daqui para frente: como podemos fazer para qualificar? E eu vou trazer 2 caminhos. O primeiro, é preciso tomar consciência da importância do tempo. E no segundo momento, a segunda atitude, condicionada à primeira, eu posso aprender a aproveitar melhor o tempo. Brevemente, trazendo algumas referências doutrinárias, trabalharemos 2 pontos. Comecemos então pelo primeiro. Como é que eu posso fazer para tomar consciência da sua importância? Pois bem, todos nós sentimos que o tempo passa. Não é verdade, meus irmãos? Do ano passado, 2020, foi um ano que passou aceleradamente. Nós temos uma percepção que o tempo passa. Parece que a gente não pode conceituar com muita precisão o que é tempo, mas a gente sente que ele tem passado acelerado. Às vezes ficamos com a sensação que ele está fugindo de nossas mãos, perdemos a oportunidade muitas vezes. Então temos uma sensação de tempo perdido, sensação essa que a maioria de nós já vivenciou em algum momento. Já experimentamos isso. Eu queria colocar aqui um asterisco nessa lâmina, porque mais tarde eu vou resgatar rapidamente para explicar melhor que não há fundamentos para a gente poder ter sensação de ter perdido tempo. Vou explicar mais para frente por quê. Mas avançando ainda nos nossos comentários, eu quero apresentar a primeira base doutrinária, a questão 799, onde Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso. E, mais uma vez, eu relembro aos companheiros a ferramenta. Transformem pessoal. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o meu progresso? E observe, meus irmãos, o link entre essa questão e a questão já trabalhada na 918. Kardec ouve assim da espiritualidade: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, quanto mais eu combato em mim uma tendência natural, o resíduo natural, carreado de muitas encarnações materialistas, quando eu combato, quanto mais eu venço o materialismo, mais eu consigo focar quais são os meus verdadeiros interesses. Então, a contribuição espírita, a maior de todas, talvez, seja nos auxiliar a compreender que somos espíritos de passagem no mundo físico e que essa convicção, através de uma prova da ciência espírita em vários eventos, nos ajuda a manter o enfoque naquilo que nos é mais importante. O Rabi da Galileia teria dito isso quando apresentaria-nos a ideia de ajuntai para vós mesmos tesouros dos céus. Mas a segunda parte da resposta, prosseguindo na 799, o Espírito diz assim a Kardec: deixando a vida futura, está velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. A revelação espírita diz para você
e diz para mim, e diz para todos, que o nosso momento presente é o mais importante de todos que vivenciamos, porque através dele nós podemos nos preparar melhor para o futuro. Me lembrei, na confecção desse trabalho, de uma fala muito conhecida de Chico Xavier, onde o venerando teria nos dito que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas que qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Às vezes, meus irmãos, infantilmente, nós pensamos em voltar atrás. Nós imaginamos que podemos voltar atrás e muitas vezes voltamos atrás com uma atitude covarde. Voltamos atrás e nos condenamos pelos erros que cometemos. Até porque voltamos atrás no passado, das lembranças, com as convicções novas que temos hoje. É claro que se a cabeça que tínhamos naquela época fosse a atual, não agiríamos como agimos. No entanto, naqueles dias, a bagagem emocional que tínhamos, espiritual, era aquela. Nos levou a escolhas equivocadas. Então não podemos mais pensar em autocondenação e nem em autocensura, mas sim em auto-perdão. Na segunda fala de Chico Xavier, a segunda parte da frase, diz assim: mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meu irmão, eu e você estamos incluídos nesse qualquer um. Qualquer um podemos recomeçar e a hora do recomeço é agora. Interessante, quando nós pensamos em tempo presente, a gente pensa nessa dádiva divina, o momento do agora, onde todos nós podemos recomeçar nossas histórias. O discurso principal de Jesus, apresentado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, 17, é extremamente direto quando ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pregava pela Galileia, pregava a todos, meus irmãos, a possibilidade de começar de novo. A possibilidade do arrependimento. É Emmanuel, na lição número 1 do livro Palavra de Vida Eterna, onde ele vai dizer que recomeçar é uma dádiva da lei de Deus. Nessa sequência de raciocínio, eu trouxe um texto do André Luiz, num livro chamado Coragem, é um livro de Chico Xavier, onde ele vai trabalhar com diversos espíritos, mas o texto em questão, que tem como título Ajuda-te Hoje, é de autoria do mesmo autor que nos apresentou a série A Vida no Mundo Espiritual. E André Luiz vai dizer assim no capítulo 27. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, veja as etapas. Todos nós, meus irmãos. O presente a viver e temos também o futuro a construir. Talvez eu quisesse destacar aqui, com mais ênfase, a questão do presente para viver. Quantas vezes, meus irmãos, temos vivido no ontem? Quantas vezes temos vivido no amanhã? Esquecendo que são as ações do agora, melhor elaboradas, com mais consciência, com mais responsabilidade do momento que passa, que vão interferir profundamente nos novos resultados do amanhã. Mas André Luiz prossegue dizendo assim: lembremos-nos assim de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Numa linguagem poética, mas extremamente racional. Meu irmão, você está no seu melhor momento. O seu melhor lugar é aqui. E o seu melhor momento, o seu melhor tempo é agora. Não podemos fazer diferença com relação aos erros do ontem, se não começarmos hoje a não cometê-los mais uma vez e fazermos investimentos para a nossa própria modernização. Mas André Luiz prossegue dizendo: detenhamos-nos por isso na importância das horas do hoje. Será, meu irmão, minha irmã, que temos consciência que o tempo passa, que o tempo é uma valência que podemos ou não desperdiçar? E o primeiro ponto para não desperdiçarmos será tomar consciência da sua importância. Um texto correlato, que vai fazer um link muito perfeito, é apresentado no livro Jesus e Atualidade. O item Jesus e Reencarnação, a autoria espiritual Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. O texto vai dizer assim: não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Meu irmão, minha irmã,
Todos nós somos seres imperfeitos que cometemos erros. Cometer erros ainda é a nossa normalidade. Não podemos nos condenar e nem nos punir e nem nos sentir inferiores porque cometemos erros. É claro que fica mais grave quando repetimos os erros de forma consciente. Mas segue Joana dizendo assim: não te encarceres em sombras, depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. É preciso olhar para o ontem, reconhecer os erros, não nos condenar e abrir o nosso coração a fim de que as nossas atitudes venham em direção à correção dos erros, às reparações de nossos delitos. Mas prossegue dizendo ainda Joana: renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Meus irmãos, renascer dos escombros. Pegar, olhar para trás, olhar para dificuldades que já vencemos, as que não vencemos ainda, e em cima desse material, trazer algo positivo, luminoso, uma reconstrução de nossos próprios valores. É preciso, meus irmãos, recomeçar de imediato. A afirmativa da Joana é: recomeça de imediato. E completa, então, o artigo dizendo: a reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Cada momento. E fecha, meus irmãos, nos convidando de novo a recomeçar imediatamente. Me lembrava aqui de um livro do Carlos Bacelli, chamado Evangelho de Chico Xavier, onde há um item, 17, onde Chico vai dizer que a situação mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Para não perdermos tempo, é preciso tomar consciência da sua importância. Como você recorda do asterisco que eu coloquei lá atrás, falando sobre a sensação de ter perdido tempo? Meus irmãos, sensação essa infantil, linkada ainda à nossa pouca maturidade espiritual. Mas é verdade, diante da sensação, porque muitas vezes o que acontece? Nós nos sentimos pesados, sofridos, porque cometemos equívocos, que seriam naturais. Quando focamos nisso, talvez estejamos ainda perdendo mais tempo, rememorando as dores do ontem. E algumas vezes funcionamos assim, como aquele investidor que iria comprar uma ação na Bolsa de Valores, não comprou. E aquela ação, no final do dia, ela teve uma grande lucratividade. E aquele investidor sofre, não pelo dinheiro que perdeu, mas pelo dinheiro que deixou de ganhar. Muitas vezes, meus irmãos, ficamos focando: se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito daquele outro jeito. Meus irmãos, muitas vezes essa sensação pode nos desanimar e nos levar a desistir. É preciso que conscientemente combatamos o desânimo. Mas o que fazer, então? Perceber na sensação de tempo perdido a possibilidade de renovar e de prosseguir. É preciso, meu irmão, minha irmã, independente do histórico, dos resultados do ontem, recomeçar de novo imediatamente. Eu trouxe uma fala de Chico Xavier para começarmos a trabalhar o segundo ponto, que são as ferramentas de como podemos aproveitar melhor o nosso tempo, que vai dizer assim: não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar. Meus irmãos, o desafio de sorrir diante da dificuldade da dor e de recomeçar, o desafio de renovar e prosseguir propósitos pela espiritualidade. Mas aí vem a pergunta: como fazer isso? Vamos apresentar nesse segundo item agora, aprendendo a aproveitar melhor o tempo. Vamos avançar, meus irmãos, vamos avançar. Mais uma vez, André Luiz, e agora o texto vem do livro Conduta Espírita, capítulo 38, Perante o Tempo. Meu irmão, queria sugerir para você, minha irmã também, que depois desse momento de live, se você tiver o livro, acesse-o.
Leia esse capítulo inteiro. Muitíssimo feliz foi André Luiz em suas colocações. Mas a parte que eu trouxe começa dizendo assim: em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Então, André Luiz, no primeiro tópico, vai nos convocar a evitar gastar mal o tempo. Vai falar de conversações estéreis, quantas discussões, quantas lutas sem fundamentos, quantas palavras mal aplicadas. Cuidado com ocupações fantasiosas. Quantos temos ouvido? Está fazendo o quê? Eu estou matando o tempo, né? Tanta gente falando de matar o tempo, de gastar o tempo, quando é preciso não malbaratar o tempo. Isso seria uma atitude para aproveitá-lo melhor. Mas segue dizendo André Luiz: desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Está aí o livro que eu citei, né? A citação que eu fiz agora anteriormente. Mas observem só, prossegue André Luiz, introduzindo uma nova atitude. A primeira, não baratar o tempo, não malbaratar. A segunda, autodisciplinar-se em cometimentos a que se proponha, revestindo-se de necessário discernimento. Então eu preciso elaborar uma agenda, ter metas, planejar melhor o uso do tempo. Isso, meus irmãos, vai nos ajudar a desenvolver uma valência fundamental para a evolução espiritual, que é a disciplina, a autodisciplina. Programe-se, planeje suas leituras, planeje a permanência de fazer o culto no lar, planeje participar das lives e estudos da casa, planeje. É preciso ter autodisciplina e isso vai exigir discernimento. Bom, avancemos então. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Não é desculpas, podemos sim fazer muito, mas se o nosso muito está sendo permeado pelo bem feito, então meça as suas ações se estão sendo bem feitas. Prossegue dizendo, então, André, fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda a ação menos correta. Então, uma outra ferramenta. A primeira, não malbaratar o tempo. A segunda, disciplinar-se numa agenda para poder aproveitar bem esse tempo. A valência moral oferecida por Deus, que temos obrigação, que vamos dar conta depois, mas também evitar voltar e lamentar o passado. Veja que frase, meus irmãos. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Recentemente eu via na internet, uma frase dessas de caminhão, de placa de caminhão, que dizia assim: você sabe por que o espelho retrovisor do carro é menor do que o para-brisa? Porque você tem muito mais para ver, para olhar para frente, do que olhar para trás. O passado é importante, sim, como referências, para não cometermos de novo os mesmos erros. Mas o que nos aguarda é um futuro luminoso de trabalhos e de conquistas. Prossegue André Luiz. Afastar aflições descabidas com referência ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. Nos convidando, meus irmãos, nessa terceira face, deixar de reviver o passado e de nos preocupar excessivamente com amanhã. O Rabi da Galileia, no grande sermão da montanha, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, nos orientaria a viver intensamente o momento do agora. Dizia assim: basta cada dia as suas próprias dificuldades, nos convidando a não devagarmos excessivamente nas preocupações do amanhã e nem sofrer de novo com as investidas equivocadas do ontem. Há uma frase dos poetas convencionais, onde diz numa canção que reviver o passado é sofrer duas vezes. E André completa assim: o amanhã germinará das sementes do hoje. Meu irmão, minha irmã, o que temos em mãos? Que semente temos lançado? Da esperança, do otimismo, do trabalho, da ação no bem? Quais são as sementes?
se olharmos para o nosso momento agora e nos dermos conta de que não estamos satisfeitos com os resultados, inevitavelmente será preciso novos e melhores investimentos para uma nova e melhor colheita futura. É a frase atribuída a Benjamin Franklin, aquele famoso americano do século XVII, onde ele vai dizer que a maior loucura que um homem pode cometer é de querer repetir aquilo que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. Mas segue André Luiz trazendo, complementando a sua fala, dizendo, quando possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, de vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve, nos recordando para aproveitar melhor o momento do agora e fazer investimentos no bem. Me lembrei de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, muito conhecida, quando diz: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Meu irmão, minha irmã, o que podemos fazer agora em prol do outro e em prol de nós mesmos no viés da caridade? Façamos agora, não aguardemos acumular recursos para poder ajudar alguém. Ajudemo-lo agora com aquilo que temos em mãos. Essa é a proposta. E ainda completa André Luiz dizendo: ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Meu irmão, minha irmã, não perder a oportunidade de fazermos o bem. Primeiro ponto, não baratar o tempo. Segundo, promover uma autodisciplina por meio de uma agenda. Terceiro, evitar reclamar do passado e ficar vivendo em demasia o futuro. E quarta atitude, última, para aproveitar melhor o tempo: investir sempre no bem. Procurar sempre nos perguntar: essa atitude alimenta o bem geral? Alimenta o amor, a paz, a misericórdia, a compaixão? Escolhemos essa atitude. E André Luiz, para completar o Conduta Espírita 38, perante o tempo, diz assim: quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Meu irmão, é uma busca. Se quisermos o bem, bastará olhar à nossa volta e enxergaremos as inúmeras oportunidades, portas abertas a executá-lo e a exercê-lo. No momento dessa pesquisa, fazendo essa palestra, preparando, eu me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, numa carta que escreveu à Igreja dos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, onde Paulo vai dizer assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Meu irmão, minha irmã, aproveitando a oportunidade, linkada aqui com a perfeito raciocínio dos benfeitores espirituais, para não perdermos tempo de fazermos o bem. Em especial, a nós mesmos, fazendo e trabalhando em nós o alto amor e a autoestima. Então a pergunta é: ainda há tempo? Meus irmãos, diante da sensação, observe bem essa analogia. Parece que a gente está perdendo tempo e o relógio foi desaparecendo. Será que dá tempo ainda da gente recuperar o tempo perdido? Será que poderíamos ter e fazer algumas ações para que esse tempo pudesse ser melhor aproveitado? Veja, meus irmãos, a fala pontual de Emmanuel, no livro Fonte Viva, lição 78, Enxertia Divina, afirmando: ainda há tempo. Emmanuel vai dizer-nos assim: a cada novo dia da tua experiência humana, e hoje é um deles, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina. Veja, meu irmão, minha irmã, pela felicidade que transmite aos outros. Mais tarde, a gente vai fazendo umas ligações da doutrina espírita, diretas e indiretas, e perceber que uma máxima de Kardec ficaria marcante. Viraria o nosso lema: fora da caridade não há salvação. É hora, meus irmãos, de aproveitar a oportunidade de olhar os que estão à nossa volta e, com cuidado, com dedicação, procurar transformar nossas ações em ações que felicitem aqueles que estão conosco.
Eu quero começar a fazer o fechamento trazendo 3 falas de Jesus de Nazaré, aquele que nos é apresentado pela doutrina espírita como sendo modelo guia. O primeiro texto está em Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. O resumo dos 3 anos e 4 meses, segundo os teólogos modernos afirmam, do ministério de Jesus. Ele teria dito assim aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Meu irmão, eu fico pensando que aí está diante de nós um versículo, uma fala de Jesus, que não dá para fazer variações e nem interpretações. É preciso que eu busque amar da forma que ele amava, tentar repetir as suas ações. Desafio? Claro que sim. Imenso desafio, tentar amar da maneira de Jesus. Mas eu queria destacar nesse texto: um novo mandamento vos dou. Mais uma vez, meus irmãos, está sendo nos oferecida uma oportunidade nova de recomeçar. O mandamento nos foi dado. Aceitar esse mandamento, nos conduzir por ele, será a prova do nosso amor por Jesus. Trazida lá também no Evangelho de João, capítulo 15, onde ele vai dizer: os meus discípulos, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Num texto correlato, paralelo, fazendo sentido, ainda Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Meu irmão, sente a força do verbo. Convém. Essa noite que vem pode ser a velhice, uma doença que nos surpreenda, o peso do cansaço, pode ser talvez uma limitação financeira, mudança no nosso estilo de vida, não importa. Mas a noite pode vir. Então o Nazareno nos convida: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Meu irmão, esse dia é a oportunidade do momento que vivemos agora, com as luzes, com as claridades. Será, meus irmãos, que temos validado a doutrina espírita para cada um de nós como ferramenta impulsionadora para a melhoria moral, para avançarmos na escalada evolutiva do espírito? Interessante pensar que convém que façamos as obras. É claro que aqui estão incluídas também as obras materiais, as obras de fora, de dentro para fora, as obras de auxílio às pessoas carentes. Mas também estão incluídas, e talvez a mais importante, a obra de dentro para dentro, a obra em que nós devemos construir o reino de Deus em nossos corações. Lá em Lucas 17, 21, o Rabi nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. Talvez seja essa a obra mais importante a ser construída em nossos corações. Essa obra fundamental, onde precisamos desenvolver os valores ilibados do espírito imortal para que o nosso caráter se encaminhe na direção do caráter de Jesus. E, por fim, o último texto para fecharmos dentro do nosso horário, Mateus 28, versículo 20, a parte final. Eram os dias que antecediam o retorno de Jesus à pátria espiritual, a sua ascensão. Depois de morto e crucificado, reapareceria aos discípulos por cerca de 40 dias, em várias ocasiões. E agora estão reunidos na Galileia, cerca de 500. No livro Boa Nova, o capítulo 500 da Galileia vai abordar esse fato com extrema precisão e recursos e muitas informações, muitos detalhes. Mas o Rabi da Galileia reaparece entre aqueles homens e lhes dá orientações. A primeira: ide pregar o evangelho a toda criatura, nos dando a missão de transferir a sua mensagem para o coração de todos os sofredores, de todos que são necessitados, os aflitos, do amparo de Jesus. Mas depois que disse a orientação, antes da sua ascensão,
revelou-nos dizendo assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, nós estamos diante de um desafio profundo. Aproveitar melhor o tempo, ainda há tempo, mas podemos contar com a presença de Jesus, que nos prometeu que jamais nos deixaria sós, jamais nos abandonaria. Enviaria um Consolador e o enviou, mas que agora reafirma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até aquele dia que todos nós seremos espíritos puros e perfeitos, nos tornando ovelhas de um só rebanho, tendo ao Rabi da Galileia como nosso único e maior pastor. Que possa então Jesus, esse meigo amigo, nos ajudar nesse início de ano, sairmos dessa live levando renovada em nosso coração a esperança e a fé em dias melhores, compreendendo acima de tudo que esses dias nos virão fruto das escolhas e dos resultados, das ações, do trabalho, da atitude que tomarmos para, sim, promovermos resultados melhores em nós e em torno daqueles que estão à nossa volta. Que possa, então, o Senhor nos abençoar. Nós queremos, caminhando para o encerramento, agradecer a sua companhia, dizer que nós temos lives em outros dias da semana, também são nos sábados às 18 horas, nas quintas-feiras às 20 horas e também nas terças-feiras às 16 horas. Compartilha, convida seus amigos. Vamos estar juntos nesses momentos, enquanto até então não podemos ainda nos reunir presencialmente, mas que sejam essas lives a ferramenta para nos aproximar do coração e alimentar o amor dentro de nós. Quero convidá-lo para uma oração final, convidando você a pensar naquela imagem do Senhor Jesus, aquela imagem iluminada. Pensa em Jesus, a gente sabe que esse não é ele, na verdade, mas é uma imagem que nos faz reportar ao Senhor. Pensemos nele, fechemos os olhos, imaginemos a presença doce, sintamos o Senhor entre nós. Ele disse que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, estaria presente conosco. Vamos dizer: Senhor, nós queremos rogar que essa tua luz de magnetismo santo, que esse teu amor imenso de irmão mais velho, compreensivo e tolerante, envolva o nosso psiquismo, renovando-nos as forças, fazendo-nos entender que precisamos fazer as pazes com o passado e que serão as atitudes do agora que vão definir o nosso melhor amanhã. Dá-nos a força, Senhor. Protege-nos em nossa caminhada e nos ajuda, conscientes e convictos, fazer desses dias, dos próximos dias, dias de evolução moral e progresso para cada um de nós. Ampara cada internauta, envolve-os também nas energias luminosas do teu coração e que cada um de nós possamos sair daqui renovados na fé, desejosos de trabalhar a cada dia para nos tornarmos melhores. Fica conosco, Senhor. Ampara a União Espírita Cristã, ampara os trabalhadores da rede Amigo Espírita e ampara-nos a todos nós. E assim, mestre amigo, com essa prece, damos por concluída essa tarefa de divulgação da doutrina espírita, da União Espírita Cristã, aqui de Vila Velha. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, a gente agradece a todos, nos despedimos aqui e torcemos para que possamos juntos, mais uma vez, estar nos próximos tempos. Deus abençoe você, a todos nós.